Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma atividade para nós começarmos a experimentar a ferramenta de tamanho de texto. Na última aula da semana passada, nós começamos a aprender um pouquinho sobre as ferramentas de formatação simples de texto. Então, nós fizemos a alteração da cor da letra e hoje nós faremos a alteração do tamanho da letra. É fácil e é bem divertido. Então vamos lá, eu vou dividir a tela para que vocês consigam acompanhar a explicação. Vocês vão receber essa folhinha, não se esqueçam de colocar ali em cima a identificação da turma e o nome de vocês, certo? Lá no rodapé tem o e-mail da Pro, para quando terminar a atividade poder enviar para o meu e-mail, tá? Ou então imprimir e deixar na escola para que a Pro consiga retirar a atividade, certo? Então é o seguinte, a atividade é essa daqui, ó. Tem um monte de nomes de animais. Conseguiram ver? Ele está repetido. Uma parte aqui sem formatar e a outra parte, que é a repetição da primeira, já está formatada, já está com alteração de tamanhos. Conseguiram entender? Então aqui, ó, vocês não vão precisar fazer duas vezes, tá? O nome da formiga. Aqui está escrito formiga, aqui está escrito formiga, aqui está escrito elefante, aqui está escrito elefante. Não precisa fazer duas vezes, vocês vão fazer uma vez só. Por que a Pro colocou um do lado do outro? Porque aqui é quando vocês terminarem a digitação e aqui, olha que diferente vai ficar quando vocês terminarem a formatação. É só para vocês repararem a diferença de um para o outro e para facilitar na hora da digitação, para vocês não se confundirem aqui, certo? Então é o seguinte, o que vocês vão ter que fazer nessa atividade e como saber qual é o tamanho de cada um dos nomes dos animais. A atividade é o seguinte, vocês vão precisar imaginar o tamanho do animal para dar um tamanho para a letra do textinho do nome do animal, certo? Então, por exemplo, aqui está escrito formiga. A formiga é bem pequenininha, então nós vamos deixar uma fonte de um tamanho bem pequeno. O animal que vem depois da formiga é o elefante. Qual é o tamanho da fonte do elefante? A gente sempre vai comparar com o animal que a gente escreveu antes. O elefante comparado com a formiga é bem maior. Então eu vou deixar o elefante com a letra bem grandona, certo? Agora o tigre. O tigre comparado com o elefante, a gente sempre vai comparar com o animal de cima, tá bom? O tigre comparado com o elefante é maior ou menor? É menor. Então, nós vamos deixar uma fonte com tamanho um pouco menor do que o elefante. O leão. O leão é mais ou menos do mesmo tamanho do que o tigre, não é? Nós comparamos com o animal que estava escrito em cima. Leão e tigre são mais ou menos do mesmo tamanho. A girafa. A girafa comparada com o leão. A girafa é maior do que o leão. Então, nós vamos deixar uma fonte maior do que o leão. O dinossauro. O dinossauro é um animal já extinto, né? Mas ele é um animal, foi um animal aí na nossa história. Ele é maior ou menor do que a girafa? Ele é maior não só do que a girafa, mas ele é maior do que todos os animais aqui da lista. Então, eu vou selecionar ele e deixar bem grandona a letra, certo? O cachorro comparado ao dinossauro é bem pequenininho, então eu vou deixar menor. O gorila comparado ao cachorro é maior, então eu vou aumentar um pouco a letra. E a borboleta comparada com o gorila? É pequenininha. O sapo comparado com a borboleta é um pouco maior. E assim por diante, tá bom? Olha, o cavalo é maior do que o sapo, a galinha é menor do que o cavalo, o hipopótamo é maior do que a galinha e por último a barata. Barata é menor, bem menor do que o hipopótamo, tá bom? Então vocês vão fazer essa alteração de tamanho. Eu vou abrir aqui uma folha em branco para poder fazer um pedaço da atividade junto com vocês, para que vocês possam entender como a gente faz essa alteração de tamanho, certo? Então, eu vou abrir aqui uma folha em branco e vou digitar o nome dos animais. A primeira coisa que a gente precisa fazer na digitação do primeiro ano é acender a luzinha do teclado, para que todas as letras fiquem maiúsculas, certo?
acendi a luzinha. Então, formiga. Se eu quero pular a linha, eu utilizo o Enter. Isso vocês já aprenderam. Elefante. Depois, Enter. Tigre. Olha aí, nós temos um animal que tem um acento. Estão lembrados do acento? Então, tem que escolher o acento e depois a letrinha que vai embaixo. Primeiro o acento, depois a letra. Opa, colocou no lugar errado. Leão. Primeiro acento, depois a letra. Certo? Ok? Então, vamos lá, de novo. Primeiro acento, depois a letra. Certo? Pulei a linha. Girafa. Dinossauro. Cachorro. Gorila. Borboleta. Sapo. Cavalo. Galinha. Hipopó. Nós temos mais um acento. Então, primeiro acento, depois a letra que vai embaixo. Hipopótamo. E por último, barata. Certo? Então, caso vocês errem a digitação de alguma coisa, como a Pro errou aqui, ó. Como eu fiz para corrigir, como eu fiz para apagar e escrever de novo? Isso vocês também já sabem bastante. A gente tem que usar o backspace, que é o botãozinho do apagar que fica em cima do Enter. Então, aqui, ó. Apaguei. Vou fazer de novo. Barata. Certo? Muito bem. Feito isso, só recapitulando o que nós vimos na aula passada, nós aprendemos a mexer com essa ferramentinha. Eu vou abrir para a tela inteira, para que fique melhor para a gente poder enxergar. Então, nós começamos na aula passada a usar essa ferramenta de formatação do texto. Isso daí fazia o quê? Mudava a cor da nossa letrinha, certo? Agora, nós vamos passar a usar essa ferramenta aqui de cima, que é o tamanho. Ele altera o tamanho do nosso texto, tá? Então, existe a opção de escolher ponto a ponto ou de aumentar e diminuir gradativamente, certo? Então, vamos entender um pouco a diferença entre os dois. Mas antes de aplicar o tamanho no nosso texto, primeiro nós precisamos reforçar o nosso novo conhecimento a respeito de formatação de texto, né? Então, é uma coisa recente. Primeiro, o que nós devemos fazer antes de escolher a cor ou o tamanho? Nós temos que dizer para o programa qual é a palavrinha que nós vamos mexer. Qual é a palavrinha escolhida? Como eu digo isso para o programa? Eu preciso selecionar, tá? Então, como eu seleciono alguma coisa no meu texto? Eu clico com o mouse, seguro o botão, não solta e arrasta, certo? Cliquei, segurei e arrastei. E aí ele vai ficar com esse fundo azul, dependendo da versão que vocês estão utilizando, dependendo do programa que vocês estão utilizando, pode aparecer um fundo cinza, cinza claro ou cinza escuro. Mas o importante é que ele esteja destacado, tá bom? Então, esse daqui, ó, já está selecionado, o resto não, certo? Quer dizer o quê? Que tudo que eu alterar aqui em cima nas minhas ferramentas vai ser alterado aqui nesse texto escolhido, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa formiguinha mesmo, né? Uma outra maneira de selecionar o texto, se vocês sentirem muita dificuldade, quem está fazendo utilizando o notebook, talvez não consiga fazer com muita facilidade o clicar, segurar e arrastar, certo? Porque vocês têm vocês não vão utilizar o mouse, né? Alguns não utilizam o mouse, né? Vocês têm o touchpad, então se vocês sentirem dificuldade em fazer essa seleção do texto, pode dar 2 cliques em cima da palavra, tá bom? Olha, estou usando o meu notebook e um mouse para poder mostrar para vocês. Vou deixar o mouse aqui, ó, e vou selecionar a palavra tigre. Então, dei 2 cliques utilizando aqui o touchpad, certo? Então, muito bem. Então, pode clicar, segurar e arrastar ou dar 2 cliques. Mas sempre é bom
dar preferência, clicar, segurar e arrastar. Porque mais para frente vocês vão passar a selecionar não somente uma palavra, mas trechos. E dá para fazer isso somente clicando, segurando e arrastando, tá? Os 2 cliques servem para selecionar apenas uma palavra, certo? Então vamos lá. Selecionei a minha formiguinha. Nós vamos começar com a formiguinha. A formiga é o menor animalzinho que tem aqui nessa lista, então eu vou deixar com a menor fonte. Quando a gente abre essa listinha, aparecem uma série de números, do menor para o maior, começando pelo 8, certo? Pro, mas eu quero deixar menor do que 8, dá? Dá, eu vou mostrar. Então, primeiro eu vou deixar o número 8, olha lá. Ficou pequenininha, mas poderia ficar menor ainda. Como eu faço isso? Não tem outro número menor do que 8 na lista, mas eu posso apagar o número 8 e colocar o número 5, por exemplo. Coloquei o número 5 e dei um Enter, olha lá, ficou menorzinho. Ou eu posso utilizar esses botõezinhos aqui de azão, azinho. O azão aumenta e o azinho diminui o tamanho da fonte, tá bom? Olha lá, se eu diminuir mais, chegou até no 1. Vocês estão vendo? Tamanho 1. Então, eu posso fazer de duas maneiras. Ou utilizar a listinha com os números que já estão aqui. Caso eu queira um outro número que não está na lista, eu posso digitar. Ou eu uso o azão e o azinho, tá bom? Eu vou deixar tamanho 5. Tá bom. Agora, o elefante comparado com a formiga. O elefante é bem maior. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar. Cliquei, segurei e arrastei. Selecionei o meu elefante. Eu vou aumentar a fonte. Acho que tá bom desse tamanho. O tigre, comparado com o elefante, é menor ou maior? É menor. Só que ele é um pouquinho maior do que esse texto comum. E o leão? O leão é quase do mesmo tamanho que o tigre, não é? Então, eu vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho. E a girafa? A girafa é maior do que o leão e maior do que o tigre. O dinossauro, esse animal pré-histórico, é maior do que todos. Olha aí. Será que ficou grande demais? Acho que tá bom, né? O cachorro? O cachorro é pequenininho comparado ao dinossauro. E o gorila? O gorila é maior do que o cachorro. A borboleta? A borboleta é bem pequenininha, certo? O sapo. A Pro sempre usou aqui durante esse exercício esses dois. Mas vamos experimentar agora daqui para baixo usar a listinha, tá bom? Então, se a borboleta eu usei número 5, o sapo eu vou usar número 12. Não, mas é menor do que o cachorro, né? Então, eu vou vir aqui. Dá para mudar a fonte, o tamanho da fonte de novo, Pro? Sim. A gente pode alterar a fonte quantas vezes a gente quiser, o tamanho da fonte, certo? Vou deixar no tamanho 9. Olha lá. O cavalo. O cavalo é maior do que o sapo. Vou deixar no tamanho 16, tá bom. A galinha. A galinha é menor do que o cavalo. Se o cavalo estava 16, eu vou colocar 12 para a galinha. Acho que tá bom, né? E o hipopótamo é maior ou menor do que a galinha? Ele é bem maior. Vou colocar aqui tamanho 26. E a baratinha? A baratinha é um pouco maior do que a formiguinha, mas ela é menor do que o hipopótamo, tá bom? Então, eu vou deixar ela tamanho 8. A formiga era 5, não era? Vou deixar a baratinha no tamanho 8. Muito bem. Está feita a atividade, certo? Eu falei que ia fazer só um pedacinho com vocês, mas acabei fazendo ele todo. É bom que vocês, para quem teve dúvidas, né? Conseguiu tirar as dúvidas aqui enquanto a Pro fazia, certo? Pro, e agora? O que a gente faz? O foco da atividade de hoje é a alteração do tamanho da letra. Mas, se vocês quiserem aproveitar o que nós aprendemos na última aula para colorir o texto, pode colorir, olha lá. Estou repetindo tudo o que a gente fez na última aula.
selecionando, alterando a cor, certo? Se vocês quiserem, podem colorir o texto. É obrigatório, Pro? Não, nós já fizemos o que é obrigatório nessa atividade, mas se quiser é sempre bom treinar, praticar, para a gente não esquecer o que já aprendemos, certo? Pro, gostei tanto dessa atividade que quero agora escolher um desses animais para desenhar aqui embaixo. Posso? Pode também, se quiser aproveitar para desenhar um animalzinho e colocar embaixo do texto, também pode. Mas não é obrigatório porque a atividade já é extensa, tá bom? É só se vocês quiserem, certo? Então, terminou. Pede ajuda para o papai ou para a mamãe para poder salvar o arquivo e enviar por e-mail, certo? Por hoje é só. Na aula que vem eu vou mostrar mais ferramentinhas aqui para a gente poder fazer alteração de texto, certo? Alterar a formatação do texto, alterar a aparência do nosso texto. Combinado? Então, por hoje é só. Semana que vem a gente se vê de novo, certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.